Pronto, começou. Jussana, você pode dar início ao nosso webinar, tá bom? Desejo a todos um bom webinar. Jussana, é com você, tá? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo webinar. Eu sou a Jussana Pimentel, sou graduanda no curso de farmácia da UFRJ Macaé. Hoje o nosso palestrante é o professor Gilberto Zanetti e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele se formou como biólogo especializado em educação ambiental, possui mestrado em ciências farmacêuticas, é doutorado em botânica. Desde o início da sua carreira, trabalha com plantas medicinais. Participou da 4ª e 5ª edição da Farmacopeia Brasileira. Em 2010, ele começou sua carreira como docente na UFRJ, atuando no controle de qualidade de insumos farmacêuticos de origem vegetal. Em 2017, trabalhou com plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, que é o tema do nosso webinar. Ele possui 4 livros autorais, 4 capítulos de livros, 33 artigos publicados em revistas científicas. Muito obrigada pela presença, Gilberto, é com você. Boa noite, eu que agradeço. Para mim é muito prazeroso estar aqui falando de um assunto que eu gosto muito, que são plantas, com pessoas que eu gosto muito dentro da nossa universidade. E agradeço profundamente a lembrança do meu nome, para que nós viéssemos, então, hoje falar um pouco, né, sobre as PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, meus maiores agradecimentos à professora Jéssica, a você e a toda a equipe de hoje. Gente, falar de PANC é falar de um assunto muito, muito, muito antigo, que nos anos 10 deste século, então, conseguiu se aglutinar esse assunto em torno desse acrônimo, PANC, né? E pegou, ficou assim, as pessoas, quando a gente fala PANC, as pessoas gostam, soa bem, né, no nosso ouvido, e PANC, então, tem a ver com uma tese de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na época dessa tese acontecer, eu acompanhei muito de perto meu colega, que hoje é professor em Manaus, e ele toda hora vinha e oferecia planta para... prova essa aqui para te ver como é boa, né? E ele é um carioca. E eu achava assim, mas mais um mato? O que é isso? Mais um mato? E lá pelas tantas, eu que sempre me dediquei às plantas medicinais, eu me dei conta que a maior parte das plantas medicinais são PANC. E daí, no ano de 2017, nós conseguimos formar a disciplina PANC aqui no nosso curso de farmácia, né? E foi uma grata surpresa, porque eu imaginava ter uns 20 alunos, sempre tem 50, 70 alunos dessa disciplina. Mas PANC, esse acrônimo, ele traz, então, essas plantas que antes também já vinham sendo pesquisadas pelo pessoal do Embrapa aqui no Brasil, só que tomou um vulto grande com essa tese, que tem mais de 700 plantas, e com isso, em seguida, se alastrou para todo o Brasil, com esse acrônimo, e depois, no mesmo momento, para o Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, depois México, Cuba, Portugal, Espanha, né, foi tomando conta, Alemanha e Japão, se fala em PANC, né? Então, é uma contribuição nova da ciência brasileira para todo mundo, né, para todo o nosso planeta. Em geral, vamos passar o primeiro slide? Em geral, Perdão, vou ter que te interromper só um segundo, estou com um problema aqui no slide, tá? Da apresentação. Bom. Pode ir, se quiser contextualizar enquanto isso, eu só vou consertar aqui um probleminha, tá? Tá, vou falando aqui. Eu sempre gosto de comentar uma coisa que eu acho assim que me chamou muita atenção, eu acho muito interessante.
eu pergunto, quantas plantas vocês, estou perguntando para vocês que estão aqui, né? Vão pensar. Quantas plantas vocês acham que nós temos no comércio hoje, em 2024, no planeta Terra? No planeta Terra, nós temos aproximadamente, hoje, no comércio, 170 plantas. Arroz, feijão, batata, aipim, etc. São as plantas que nós temos comercializadas no comércio mundial, né? Entre outras, pepino, etc. Muito que bem, 170 aproximadamente. E vocês imaginam quantas plantas nós teríamos se fosse o ano de 1900? Gente querida, no ano de 1900, se calcula em torno... É impressionante isso. Em 1900, nós tínhamos, no comércio, girando no mundo, aproximadamente 10 mil plantas alimentícias. E a primeira reflexão que eu trago aqui é como que passou de 10 mil em 120 e poucos anos para 170. Qual é o motivo dessa redução tão drástica? E qual o valor de 10 mil para 170? Isso melhorou, isso piorou? Como é que é tudo isso? Então, os estudiosos nesse assunto, eu vou atropelando aqui o assunto, né, mas depois a gente abre para as discussões. Os estudiosos nesse assunto, o pessoal diz o seguinte: em primeiro lugar, o comércio reduziu em muito esse número. O comércio, a indústria, né, reduziu muito mesmo. Esse número aí de 10 mil para 170. E também, gente, aconteceu uma coisa incrível, que o pessoal coloca como sendo um grande entrave na nossa alimentação, a carne. A carne, então, ela reduz a procura de alimentos de origem vegetal, né? E tem regiões e pessoas que são extremamente carnívoras. E, com isso, então, deixam as plantas em segundo plano. Mas nada igual ao comércio. O comércio faz com que as plantas tenham que ter vida útil de prateleira, por exemplo. A indústria que se instala, ela se instala em grande escala, precisa uma grande escala, uma grande produção, e tem plantas que não se prestam para isso. Então, nós aqui vamos entrar num universo de subversão. Por quê? Essas nossas punks, elas têm muito a ver com a produção familiar. Tem a ver com a produção familiar. E com a produção familiar, se a gente vier para esse canto da produção familiar, produção orgânica, nós vamos deixar um tanto a questão de produtos alimentícios, que a gente vai no mercado e pega esse monte de produto alimentício, que não é alimento, né? Os biscoitos, essas coisas todas, Coca-Cola, e vamos partir para o mundo dos alimentos. E é esse convite que eu deixo para vocês, para nós partirmos para o mundo dos alimentos. Quando eu comecei essa disciplina em 2017, eu ia no mercado e vinha com um carrinho cheio. Hoje eu vou no mercado e pego meu carrinho está sempre quase vazio. Eu não uso mais quase nada de mercado. Agora, quando eu vou à feira, os feirantes já me conhecem, eu já fiz relação com os feirantes, eu venho com o carrinho cheio da feira. Então, a gente muda completamente a nossa maneira de encarar as nossas compras, os nossos alimentos. E também muda completamente o estilo de vida. Algumas pessoas aqui me conhecem antes de 2017. Eu tinha 26 quilos a mais. 26 quilos a mais. Hoje eu continuo gordinho, né, com alguns quilos a mais, mas 26 quilos a menos. Isso se deve muito à alimentação, que eu consegui corrigir um tanto. Claro que é muito difícil a gente andar na linha 100%, né, porque é muito apelativo todo esse comércio, mas, contudo, 26 quilos, vocês conseguem imaginar 26 quilos de arroz?
em saquinhos, é o que eu coloquei fora do meu corpo. E por quê? Porque hoje eu estou com uma alimentação mais correta, em função dessa disciplina das punks, né? E daí eu me dei conta de algumas coisas que têm a ver. Qual é a importância de tudo isso? A importância de tudo isso, a primeira importância é nós conhecermos a nossa biodiversidade. Essa é uma grande questão, está lá na primeira linha. A nossa biodiversidade, ela é imensa. Todo mundo fala, o Brasil tem uma biodiversidade muito grande, é uma biodiversidade maravilhosa. Ninguém sabe que biodiversidade é que nós temos. Quantas pessoas nós temos hoje aqui? Pouco mais de 30 pessoas, né? 35 por aí. Quantas dessas 35 olham ao redor ali do nosso campus, que tem aqueles matinhos, e consegue identificar as plantas alimentícias que nós temos ali? Porque aquilo ali é a nossa biodiversidade. Faz parte da nossa biodiversidade, né? Então, essa biodiversidade que nós temos, apesar de ser imensa, infelizmente, ainda hoje, em 2024, ela é abstrata. A gente pode dizer, são umas árvores, uns passos que tem ali, né? Mas a gente, em geral, não conhece as plantinhas que estão por ali. E muitas delas são alimentícias. Então, volta e meia, eu pego meus alunos da disciplina e dou uma corrida no campus ali, por volta, e mostro essa planta, aquela outra. O pessoal diz, meu Deus, que é isso? E conforme a aula, os alunos me dizem assim, olha, eu estava no ponto de ônibus vendo aquele monte de planta que tem na calçada, tudo alimentícia, antes eu não sabia que eram alimentícias. E elas estão por tudo, elas estão nas nossas calçadas, nas ruas, nas nossas praias, nas nossas lagoas, nos nossos quintais, no nosso jardim, né? E aí isso a gente vai ver um pouco, né, para vocês se darem conta dessa biodiversidade alimentícia que nós temos e que, infelizmente, é abstrata para muitos de nós. E por que existe uma biodiversidade abstrata? Porque essas plantas são negligenciadas. Em geral, ficou na história como sendo planta de índio. Isso aí é comida de índio, isso aí é comida de negro, isso aí é comida de pobre, né? E daí elas foram sendo negligenciadas. Mas essas plantas de índio, que são as nossas origens, né? Nossa origem indígena, nossa origem africana, nossa origem de colono, por vezes, ela, em geral, na realidade, ela nos dá uma riqueza alimentícia, uma riqueza alimentícia que o que a gente coloca no dia a dia, no nosso prato, não tem, né? Então, o que a gente tem que procurar são realmente, na minha opinião, além de ser plantas, além de ser plantas que são as nossas raízes, a raiz da América, também ela precisa ser alimentícia, ou seja, ela precisa ter proteína, ela precisa ter minerais, essas plantas precisam ter vitaminas para que, então, a nossa estrutura corporal, né, consiga se refazer, se reciclar e ter uma fisiologia digna da vida que a gente carrega. Então, essa é uma questão, é a questão alimentícia dessas plantas. E a outra que eu falei anteriormente é essa questão cultural, né? Porque o alimento é uma questão cultural e é uma questão estrutural do nosso corpo. E nós, por incrível que pareça, temos muitos alimentos desconhecidos. Imagina, né, de 10 mil para 170, o quanto de alimento que a gente desconhece. E então, por quê? Porque são plantas negligenciadas, aí que a gente fala plantas negligenciadas. E isso traz uma questão que está colocada ali na terceira linha, que é quando a gente se dá conta desse universo, nós vamos partir para uma autonomia alimentar. Vamos olhar o nosso prato. Amanhã, vocês, na hora do almoço, olhem o prato de vocês e vamos nos perguntar qual é a autonomia que eu tenho
em fazer esse meu prato? Quem é que manda no meu prato? Sou eu ou é o comércio? E com isso, gente, nos empodera e nos traz uma soberania que é inclusive uma soberania nacional. Com essa diversificação do cardápio que a gente tem. E essa diversificação no cardápio, ela é importante porque se eu não consigo gostar de uma planta, eu gosto de outra planta, que tem magnésio, que tem zinco, que tem ferro, que são minerais cruciais para nós, né, no nosso dia a dia. Bom, então a gente tem que ter força suficiente para quebrar esse paradigma de comer arroz, feijão, batatinha frita, e começar a se aperceber dessa diversidade que a biodiversidade nos traz. Então, essa quebra de paradigma faz com que a gente saia dos produtos alimentares e que realmente a gente consiga caminhar para, então, os nossos alimentos de verdade. Essa questão, então, ela é, para mim, das mais interessantes. Alimento é tão importante socialmente, estruturalmente, que se nós pensarmos como que se dividiu o mundo dos seres vivos na biologia, nós vamos pensar que nós temos os fungos, o reino fungi, o reino plantae, o reino animalia, etc. Mas aí dá para pensar que são divididos fundamentalmente pela alimentação, por aquilo que faz a estrutura dos seres vivos existir, que é o alimento. Então, fungi é saprofítico, plantae, as plantas são autotróficas, né? Elas fazem o seu alimento, e os animais não, eles são heterotróficos. Então, a base, inclusive, da diversidade dos seres vivos tem a ver com o alimento, de tão importante, né, que é essa questão que nós estamos tangenciando hoje nessa introdução. Vamos partir para outro slide, que eu quero... Aí, então, né, com isso, eu não tinha ideia que as pessoas estavam tão carentes desse conhecimento. Quando a gente faz essa disciplina, olha só, aquela primeira imagem ali de cima é uma das turmas. Eu já tenho mais de 10 turmas nessa disciplina, né? E a gente faz de tudo um pouco. A prova da disciplina é fazer um prato salgado ou doce usando 3 plantinhas alimentícias não convencionais. E, por vezes, a gente sai nas escolas aqui de Macaé, ou então vê uma maneira, né? Ali as crianças, naquela foto do meio, na direita, onde nós levamos as punks para uma escola aqui de Macaé e elas fizeram a festa. É um mundo colorido, é um mundo de sabores, é um mundo assim prazeroso. Vocês podem ver ali, na mão, naquela foto da esquerda embaixo, que o que mais nós temos ali representado, além de tudo, de ser um alimento, é o carinho, né? É o bem-querer que as pessoas têm. Então, eu digo sempre que essa disciplina ela é regada pelo carinho e pelo amor, né? Porque um alimento sem carinho e sem amor não é tão interessante quanto um alimento que realmente transborde, né, de bem-querer. Vamos passar ali para o outro slide, por favor? Aqui vocês estão vendo produtos feitos pelos nossos alunos com punk, né? Então dá para ver, tudo aqui é punk, não tem farinha branca, né? Então a gente foge do glúten, nós fugimos do açúcar, e é um mundo colorido, é um mundo bonito, né? Esse nosso mundo das punks, assim, e as pessoas, quando vêm para a prova, trazer o que eles elaboraram durante o semestre, é uma festa. Todo mundo quer provar, todo mundo vem com um sorriso no rosto, né? É uma prova que eu nunca vi igual. Sempre as pessoas vêm, né, e
vem assim, sem medo nenhum. Então, tem declarações. Uma aluna, ela fez um pudim de punk e ela comentou comigo que para fazer aquele pudim, todo mundo gostou do pudim que ela fez. Estou contando aqui uma só historinha, tá? Não vou contar muito mais, porque tem várias, N histórias. Ela perguntou se todos gostaram, né? E sim, ela disse que para ela deu uma declaração. Para ela foi muito importante fazer a disciplina e foi muito importante fazer aquele pudim, porque ela não falava com a avó, tinha 8 anos. 8 anos. E as punk reaproximou ela da avó, né? Porque é coisa de pessoas do antigamente, que conhece a planta, que ela não conhecia, daí ela foi atrás e ela se emocionou muito, toda a turma se emocionou muito, né? Mas essa história eu estou contando aqui para vocês, para entender, para realmente comentar aqui o quanto o alimento tem a ver com a questão cultural, com a questão familiar, né? É muito, muito interessante tudo isso. Né? E são alimentos lindos, ó, e muito saborosos, aromáticos, né? Só de olhar da água na boca. Vamos passar para o outro slide, por favor? Aqui, então, feita essa introdução, eu vou começar, desculpa, eu vou começar a comentar algumas plantinhas. Eu não sei se vocês conhecem essa planta, tem por todo o campus da UFRJ aqui em Macaé. É uma planta de restinga, acontece no Brasil, ocorre naturalmente no Brasil, do Maranhão até a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Baleeira. Esse aí, gente, é o primeiro medicamento anti-inflamatório feito no Brasil neste século. Anterior à erva baleeira, que na realidade não é uma erva, é um arbusto, anterior a esse medicamento, nós tivemos, em 1995, um medicamento feito junto com a Suíça, no Brasil, que é a espinheira santa. É o nosso primeiro medicamento. Mas, nesse século, a baleeira é o primeiro medicamento e ela tem uma atividade muito espetacular, né? Como anti-inflamatório. Aliás, é o anti-inflamatório mais vendido no Brasil, é uma pomada. E a nossa alimentação, ela é extremamente inflamatória, a nossa alimentação. E é por isso que eu estou trazendo essa planta para abrir, primeiro porque é uma plantinha nossa, aqui da América, que ocorre só no litoral, aqui, mas brasileiríssima, né? E a importância que ela nos traz é a importância de nós colocarmos no nosso dia a dia alimentos que são anti-inflamatórios, já que nós hoje temos uma alimentação, uma maneira de nos alimentar com muitos alimentos inflamatórios. Essa plantinha aí, eu não sei se vocês recordam dela, ela tem um aroma que você assim aperta entre os dedos e exala um aroma de caldo quinora. O caldo quinora, eu acho que eu nem preciso dizer para vocês que ele é o bandido da história, né? O caldo quinora é um bandido da nossa história. Aqui na minha casa, nós usamos direto essa planta. Então, é muito fácil de secar. A gente pega um galho já tem bastante folha, e em um dia e meio já está seca. Então, esfarela essa folhinha, esfarela e deixa na cozinha, dentro de um vidro, no balcão, e nunca mais entrou caldo Maggi, nem caldo quinor, nem outro tipo de caldo. Nós substituímos com sucesso por essa planta, que é um tempero, e é um tempero anti-inflamatório. Então, a gente tempera feijão, a gente tempera qualquer coisa com essa plantinha aí, né? Que deixa um gosto, abre um sabor muito, muito interessante na nossa alimentação, né? Trazendo mais saúde, tá?
Então, essa planta ali, ó, na direita já tem ela secando, né? E ela desidrata muito facilmente, tá? É fácil de desidratar e daí você deixa, é muito prático, né? Você deixa num vidro e vai pulverizando ali em cima da comida. Quando o feijão, quando está no final de fazer, né? Só pulveriza ali e ele já tempera, tá bom? Vamos passar numa segunda planta, por favor? Essa planta é um xodó, eu acho que todos vocês conhecem, porque aqui é a região dos lagos, né? É uma região que nós temos muitos lagos, e todos os lagos do Brasil, com exceção da Amazônia, tem a taboa. Então, essa nossa planta, ela é uma planta maravilhosa, que nós podemos ocupar as folhas, nós podemos ocupar a parte branquinha depois das folhas, o caule, mas eu trago aqui para vocês um segundo tempero. Vamos temperar a nossa palestra aqui, a nossa conversa de começo, tá? A primeira foi a baleeira e a segunda tá boa. Então, vocês estão vendo ali na extrema esquerda, aquele palitinho marrom, são as flores masculinas e femininas dessa planta. E se sacudir, vai formar uma nuvem de pólen. E essa tigelinha que vocês estão vendo à direita é só pólen dessa planta, que tem uma química muito, muito, muito singular. É uma planta que tem atividade, esse pólen tem uma atividade alta como antioxidante e anti-inflamatório também. Então, eu trago aqui uma segunda opção para vocês colocarem no dia a dia de vocês. É fácil, porque realmente é uma planta que sim, que surpreende pela quantidade de pólen que tem, né? E é uma coisa super interessante, porque as pessoas vão perguntar, nossa, você temperou com o quê? Daí você diz, isso é pólen de taboa, né? É uma coisa assim, mais do que chique, é uma coisa de índio, que tem a ver com a nossa América de verdade, tá? Então, taboa é uma planta que tem por tudo, aqui em Macaé, na nossa região toda, e nós podemos utilizar como alta atividade antioxidante o pólen dessa planta maravilhosa. Sem dizer que também que é rica em proteína, tá? Ela tem uma boa porcentagem de proteína, essa plantinha aí. É o pólen, né, que eu estou explorando aqui. Se fosse assim, ao longo da disciplina, eu vou falando de outras partes, tá? Mas estou aqui chamando a atenção do pólen da taboa. Vamos para a nossa terceira planta. Pimenta rosa. A pimenta rosa, ela é a nossa aroeira, está na farmacopeia brasileira, essa planta. E só que é o caule, né? As cascas do caule que se utiliza na indústria farmacêutica. E o pessoal do alimento, então, descobriu, junto dos nossos indígenas, que os frutinhos de vez, como fala aqui, né, na nossa região, esses frutinhos, eles são uma explosão de sabores. Então, aqui está nosso terceiro, a nossa terceira punk da noite e é o nosso terceiro condimento. É coisa de índio mesmo. Né? Então, os tamoios utilizavam, todos os tupis, os guaranis, porque ela ocorre em todo o território nacional. Essa pimenta rosa, e realmente, gente, é uma explosão de sabores, tanto para pratos salgados quanto para pratos doces. Aqui em casa não falta, né? Não falta. E as pessoas que ficam surpresas, assim, elas perguntam, nossa, o que diferente tem, né? O que diferente tem? Diferente que essa frutinha pequenininha, ela é riquíssima em vitamina E, em vitamina B1 e B2. E vocês sabem que nós temos um grande problema com as vitamina B, né? Com o complexo B. Aqui a B1 e a B2, ela está em exuberância. Nem vou falar da vitamina C, né? Mas a vitamina E eu chamo bastante atenção, eu digo sempre nas minhas aulas que a vitamina E chega aonde a vitamina C não chega. Porque a vitamina E, gente, é uma vitamina do mundo das gorduras, do mundo das gorduras, né? E as nossas gorduras, o nosso corpo,
quando ele não tem mais o que fazer, não consegue expulsar esse monte de coisa que a gente come, agrotóxico que vem junto, caco de molécula que fica dentro de nós, eles mandam para as caixinhas pretas, que são as nossas células de gordura, gordura amarela, né? E a vitamina E chega lá nas nossas gordurinhas e faz a limpeza, né? Sequestra esses cacos de molécula, né, que vão ficando ali nas nossas lixeirinhas, tá? Então, a pimenta rosa, quem puder hoje, nós estamos aqui com umas 35 pessoas, comecem a pensar, porque é muito fácil de adquirir, tem por todos os lugares, né? Todo mundo deve conhecer alguém que tem um pé de pimenta rosa no quintal, tá? Então, e os nossos feirantes, né? Fazer movimentar a nossa economia local também. Então, assim, ó, isso é uma coisa muito interessante de nós frequentarmos as feiras, falarmos com os feirantes, né? Aqui mesmo o pessoal já diz, eu já digo, olha, semana que vem me traz, por favor, tal, a pimenta rosa, que seja, né? Cria essa amizade com as pessoas, sabe? É, 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 é mais que um comércio, né? É mais que um comércio. As pessoas têm essa necessidade, elas sobrevivem disto, e nós podemos, ao invés de comprar um caldo quinoa, ao invés de comprarmos, sei lá, nem sei mais os temperos que tem no mercado, a gente vai na feira, fala com o seu João, com a dona Maria e compra, né? Esses produtos orgânicos aqui da nossa terra, tá? Ali tem 2 pratos feitos, então, né? E o que eu quero chamar a atenção é que essa pimentinha, ela é muito saborosa e desliga o fogão, coloco em cima, só no calor do alimento é o que basta. Eu não preciso ficar cozinhando, então, né, essa pimenta rosa, tá? Eu não quero me estender muito, porque eu tenho várias plantas para comentar, cada uma melhor que a outra, e daí a gente vai passando adiante, então, para o próximo slide. Genipapo. Genipapo é uma coisa que alguns gostam, outros tantos não gostam, mas em todo o Brasil nós temos essa planta nativa da América, coisa de índio, que os índios utilizavam genipapo verde para conseguir um pigmento raríssimo na natureza, que é o pigmento azul. E, tradicionalmente, em Santa Catarina e em outros locais do Brasil, o pessoal faz o bolo azul, esse que vocês estão vendo aí, ó. Esse bolo azul a gente consegue com o genipapo verde, que tem uma alta atividade antioxidante. E nós sabemos que nós precisamos de substâncias antioxidantes na nossa alimentação. Então, aqui, eu estou abordando acho que 3 ou 4 plantas por enquanto, e vocês acreditam que já conseguem perceber o quanto é interessante, né, essas plantinhas nossas. Né? Não sei se vocês sabiam dessa planta verde, genipapo verde, ele não tem sabor marcante nenhum. Né? Nós vamos cortar, ralar esse genipapo e colocar no meio da massa de fazer bolo, pão, né? E daí nós vamos conseguir para as crianças fazem uma festa, né? Então, festa de criança, imagina, 1, 2, 3, 4, 5 anos de idade. O bolo partir tá o bolo azul lá, né? É uma alegria, sabe? É uma surpresa para a criança que vai trazer aquele sorrisão, né, no rosto de todo mundo, além de nós estarmos proporcionando uma alimentação mais saudável, né? Rica em antioxidante. Pessoalmente, eu não gosto de genipapo maduro. Eu sei que tem licor de genipapo, que é muito tradicional também, mas nós aqui estamos falando das plantas alimentícias não convencionais. E eu estou trazendo aqui para vocês o genipapo verde, o genipapo verde, tá? Daí pode ralar com semente, tudo, né? Eu faço aqui em casa. A primeira vez que eu fiz,
vou abrir um parênteses aqui. A primeira vez que eu fiz, eu consegui deixar o meu bolo preto, porque eu botei muito jenipapo. Daí do azul foi para o preto. Daí depois, né, a gente vai dosando. A primeira vez é fácil de errar, né, mas depois a gente vai dosando e vai ficando melhor, sabe? Vai ficando mais azul, dá para fazer em macarrão. Agora tem que passar pelo calor, tá? Tem que passar pelo calor. Então, esse aqui você vai deixar uns 10, 15 minutinhos ao menos, né? No calor, que quando você vê, tá um azul lindo. Quem quiser fazer um arroz azul, pode fazer também. Genipapo é maravilhoso, tá? Vamos para a nossa próxima planta. Sei que as pessoas estão colocando alguma coisa, mas eu não consigo ler, não, tá? Tem ação antitumoral também, tá bom. Mas aqui eu estou falando de genipapo verde, tá? Essa plantinha, gente, olha que linda, é uma árvore que dá mais ou menos 3 metros de altura, é nativo da Mata Atlântica, essa nossa planta aí, é a marianeira, né? Eu gosto de chamar de marianeira, mas também chamo de fruta do sabiá. Olha ali, aquela mão ali é minha, cheia das frutinhas, é um sabor silvestre, espetacular, tá? Essa planta, ela fica tomada de folhas, é uma árvore de 3 metros de altura, então não é uma árvore grande, ela não rebenta a calçada, agora é uma árvore um pouco larga, tá? Tem que ter ali uns 3 metros, 3, 4 metros pelo menos também, para ela conseguir se desenvolver. Chama muito abelha sem ferrão. Você sabe que a abelha sem ferrão, nós temos aqui no Rio de Janeiro 28 espécies de abelha sem ferrão. E ela é um chamariz, assim, para abelha sem ferrão, essa plantinha, tá? Aliás, as punks são, né, um chamariz em geral para abelha sem ferrão. E aqui nós podemos, então, comer ela miudinha, ela é verde, depois passa para o tom amarelo, vai ficar no laranja. Ela é miudinha, a gente pode comer ela gelada, pode colocar em sorvete, distribuir assim, né? Fica muito bem, tá? Ou então mesmo colocar em meio de bolo, ou no meio do sanduíche, cabe muito bem essa plantinha aí. A marianeira, que é rica em provitamina A. Você sabe que as plantas não têm vitamina A. E não tem também vitamina B12, né? Então, planta não tem vitamina B12 nem ômega 3, é pró-ômega 3 e pró-vitamina A. E aí eu acho que eu já consegui demonstrar para vocês a importância, né? A vitamina A, gente, é pouco falado, mas ela protege muito o nosso intestino, né? Porque ela entra na produção daquele muco intestinal. Entre outras coisas, né? Que a vitamina A faz, estou chamando atenção para isso. Mas a marianeira, além de além de ser saborosa, de ter essa provitamina A, chamar abelha sem ferrão, ela traz aproximadamente, ouçam só isso, 30 pássaros. 30 pássaros vêm visitar essa plantinha. E eu tive o prazer, o privilégio de cultivar essa planta, que já estava em vias de extinção. Ela é muito fácil de pegar, tá? Sementinha, pega que é uma beleza. E daí comprei o pezinho, plantei, e é impressionante. Eu plantei num lugar árido, que não tinha pássaro, não tinha nada, sabe? E agora, realmente, chama pássaro. E é uma alegria, chama muito pássaro. E dá muita flor. Vocês imaginam que cada frutinho amarelo desse era uma flor branquinha, tipo um sininho, assim, muito bonito, viu? Muito bacana. É uma planta que vale a pena cultivar. Marianeira ou fruta do sabiá. Vamos para a próxima plantinha? Bom, esse aí foi uma grata surpresa, ele ocorre em todo o Brasil, é o pepininho. O pepininho, ele, na realidade, ele é da América Central, América do Sul, tem muito essa plantinha, e eu consegui adquirir numa praça aqui do bairro que eu moro. Então, tinha lá uma trepadeirinha, eu digo, mas isso aqui tem que ser pepino, né? Tem que ser pepininho, sabe? E ela carrega de pepino. Olha ali o tamanho. Então, para fazer picles é muito, muito, muito bacana.
tá? E qualquer um de nós pode ter num vasinho em casa, perto de uma janela, que vai dar esses frutinhos aí que vocês estão vendo, que são saborosíssimos. E vou dizer para vocês, essa plantinha, esse pepininho aí, ele é rico, sabe em quê? Em magnésio, que é um grande problema para nós, que nós precisamos muito colocar magnésio na nossa alimentação. É rico em zinco, gente. Em magnésio e zinco. E também é rico em ferro. Infelizmente, as nossas plantas têm um problema. As plantas elas não são ricas em ferro. E quando tem ferro, não ficam biodisponíveis para nós. Essa plantinha tem ferro biodisponível, tem zinco biodisponível e tem magnésio biodisponível. Então, daqui para frente, preste atenção onde tiver essa plantinha, porque é uma planta que todos nós merecemos colocar no nosso prato do dia a dia, tá? Isso aí que eu estou comentando para vocês, é uma maneira de empoderar as pessoas, é uma maneira de trazer autonomia para a nossa alimentação. Vocês podem fazer o picles de vocês na casa de vocês, não é uma coisa difícil de fazer, né? É uma plantinha assim que realmente chama atenção pela delicadeza, não ocupa espaço e, além de tudo, ela vem com essa vivacidade, né? Trazendo esses 3 elementos que nós precisamos muito, muito mesmo, né? Então, aí está o nosso pepininho. Vamos passar adiante, que eu só tenho 15 minutinhos para falar. Aqui é uma grata satisfação que eu trago aqui para vocês, porque antigamente, nosso pessoal antigo, eles usavam nos fazer chá muito com a casca amarela da cebola. Hoje eu acho que quase ninguém mais faz, né? Chá com a casca da cebola. Mas é uma coisa dos antigamente, dos nossos bisavós, sabe? Se tratava, alguém faz. Mais uma fazenda. Que bom. Então, a coisa dos nossos bisavós, lá da nossa raiz mesmo. Porque a cebola, a casca da cebola, ela é rica em flavonoides que tem atividade antioxidante e anti-inflamatória. Então, a casca da cebola tem muita atividade anti-inflamatória. E eu trago aqui uma ideia que é só essa casca amarela, tá? E a casca do alho também ali, ó. Então tá ali uma bacia, né, com casca de alho e casca de cebola. Que a gente bota onde isso? No lixo, né? Que a gente bota no lixo. A maior parte das pessoas coloca isso no lixo. Então, acumula uma boa quantidade e liquidifica para transformar em pó, tá? E mistura com sal, 1 para 1. 1 quilo de sal, vamos supor, para 1 quilo dessa casca moída, né? Então, em pó, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer de fazer o tal do sal verde, né? Então, esse nosso sal, ao invés de, na hora de cozinhar, vou colocar 1 colher de sal. Na realidade, eu estou colocando meia colher de sal. Meia colher de sal, porque a metade dessa colher é justamente o quê? Casca de cebola e casca de alho, que estariam no lixo e que agora estão fazendo parte da minha alimentação. Por quê? Porque, primeiro, vai reduzir a quantidade de sal. Vai nos enganar. Tá? Então, vocês vão ver que eu não preciso colocar 2 colheres de sal. Eu vou colocar 1 colher de sal, é o que basta. Ele vai continuar saborizando. O sal é muito importante no nosso alimento, porque ele junta os sabores, né? Então, assim, uma comida que não tem sal, parece que não unifica os sabores. O sal unifica muitos sabores. Mas muitas pessoas usam muito sal, muito sal. E isso é desnecessário. Então, para cada colher de sal, eu vou estar utilizando, na realidade, meia colher de sal, e a outra meia colher é com essa joia aí, essa preciosidade que tem alta atividade anti-inflamatória. Tá? Então, aí é uma ideia bem bacana que eu trago para vocês, né, de coisas que iriam para o lixo, porque isso também é punk, tá? Isso também é punk. Eu tenho uma aula na disciplina que eu falo só esse aproveitamento integral dos alimentos, né? Então, muita coisa que vai no lixo vira punk. Vamos para o próximo, por favor?
dália. Essa planta é uma planta linda, é uma planta que não ocupa tanto espaço e é uma planta nativa do México, que nós não utilizamos na nossa alimentação, né? Mas em alguns jardins tem, principalmente naquele jardim de vó, jardim de bisavó, né? É uma planta muito bonita. E as pétalas dessas flores nós podemos incorporar na nossa salada, que tem uma atividade antioxidante. Mas é uma planta que dá essas batatas, esses tubérculos. E esses tubérculos, eles são ricos em inulina. E isso diminui em muito o pico de insulina que pode dar no nosso corpo. Então, para os diabéticos, é uma beleza. Porque nós podemos utilizar esses tubérculos ao invés de utilizar a batata inglesa, que dá um pico de glicose muito alto. Então, aqui é uma ideia que eu estou trazendo, porque é uma planta fácil de cultivar e nós podemos ainda colocar no nosso prato. Ali em cima, na direita em cima, nós temos esses tubérculos que a moça está tirando ali da terra, bem higienizado, claro, né? Nem vou falar aqui da higienização de tudo, porque eu não posso pegar a planta da rua e colocar no meu prato, isso eu não posso, né? Agora, eu tenho que cultivá-las. Agora, nós temos ali uma batatinha, ó, feito no forninho, né? E embaixo nós temos uma geleia com essa plantinha aí. Essa planta é uma raiz da nossa América. Os astecas utilizavam essa planta na sua alimentação. Tá? Então, a disciplina e as punks, ela tem muito com isso, viu? Astecas utilizavam, outros índios utilizavam, os tupis, os guaranis, não sei o que. Nesse caso que eu estou trazendo para vocês, são os astecas. Imagina, né? Da onde que nós vamos buscar? E hoje se perdeu esse conhecimento não tem mais. Nós vamos, em geral, as pessoas não sabem que ela tem inulina, em geral, as pessoas não sabem que é uma alimentação que nós herdamos dos astecas, tá? É uma planta nossa aqui da América, né? E os astecas, então, já utilizavam na alimentação tanto as pétalas da flor, que é linda, como também os tubérculos dessa maravilha da natureza. Por favor, vamos adiante. Uma planta nativa do Brasil, ocorre em todo o norte, ocorre no nordeste brasileiro. Nós hoje falamos em physalis, mas é o camapu. É uma planta maravilhosa. É uma planta que aí está dando um exemplo de fazer uma geleia de novo, né? Então, agora estou mostrando aqui alguns doces que a gente pode fazer com as nossas plantas nativas. No mercado, essa planta entrou no mercado agora por um valor um tanto exorbitante. As pessoas acham, assim, pelo aspecto, que é uma planta sei lá, da China, da Índia, e não. É uma planta aqui do norte do Brasil, medicinal e muito alimentícia, tá? Com valor antioxidante. É facílimo, é como se fosse um tomatinho amarelo, pequenininho, e é fácil demais de cultivar. E além de ser fácil de cultivar, ela em pouco tempo já dá os frutinhos e carrega completamente a planta com esses frutinhos lindos, né? Que a gente pode fazer pratos maravilhosos. Vamos passar adiante, que eu tenho pouco tempo. Aqui, gente, é uma outra planta assim apaixonante, que as pessoas olham e dizem: nossa, isso aí é sujeira, como suja a minha grama, que horror essa planta, né? E corta, bota fora. É uma planta medicinal que aumenta a lactação das mulheres, né? Algumas precisam, então aumenta a produção de leite materno, mas como alimentícia, o bredo, eu chamo de bredo, tem vários nomes. Essa plantinha aí tem 22% de proteína, 22% de proteína, tem em qualquer jardim, né? Parou de roçar ali a grama, ela vem, tá? Então, o bredo, gente, também é rico em magnésio, em zinco e em ferro,
biodisponível para nós. E, além disso, tem uma pitada de 22% de proteína, tá? As pessoas ficam umas 22%, o arroz tem 18%, me parece, né? Por cento de proteína. Essa aqui, o bredo, 22%, tá bom? Uma planta maravilhosa. Aqui já estou trazendo os caldos que a gente pode fazer, né? Pode fazer salada, pode fazer um monte de coisa. Dá para usar as folhas, as flores e os frutos, que são umas pulguinhas assim, bem pequenininhas, né? Pretinhas, sabe? Linda, linda, linda de morrer, dá para colocar assim em várias coberturas, fica muito bacana. Então, essa planta aí me chama muito atenção, porque ela é, sabe o que é mais? Ela é digestiva, tá? É uma plantinha digestiva ainda por cima. Vamos adiante, por favor. Olha o tamanho dessa planta. Eu digo, essa planta é onipresente, porque às vezes ocorre em tudo que é lugar, nos muros, nas calçadas, nos vasinhos das nossas plantas, está lá a tal da brilhantina. Brilhantina é uma planta muito medicinal, muito bem pesquisada, e essa brilhantina, gente, tem 20% de proteína, mais do que o arroz. Tem mais proteína que o arroz. E também é rica em magnésio. Vocês viram que eu selecionei plantinhas aqui para vocês? Agora que eu estou falando bastante, é rica em magnésio, em zinco, né? Essa também é rica em enxofre, tá? E ela é... Mas não tem um gosto assim marcante de enxofre, não. Ela é rica em enxofre. Ela é muito medicinal, como eu disse, tem atividade anti-inflamatória, mas o que eu chamo aqui a atenção para vocês é essa quantidade de proteína e de magnésio, de enxofre também. Esses pratos aí, todos são pratos que eu fiz, tá? Então, aí é um arroz que eu coloquei em cima essa brilhantina. E no lado é na salada, né? É uma salada de alface com pimentas e brilhantina. Ali do lado, me parece que é a carne de jaca, que eu gosto muito, carne vegetal, tá? Fácil de fazer, bom de fazer, dura 3, 4 meses na geladeira e é uma carne levinha, maravilhosa. Mas aqui estou falando da brilhantina. Isso, pode passar. Essa planta é muito estudada na Federal do Maranhão. Xanana é uma planta que tem por tudo, é a planta símbolo da cidade de Natal aqui no Brasil, é nativa nossa, tem vários outros nomes. Ali tem uma geleia dela com a pimenta vermelha. Eu já fiz essa geleia, é uma coisa assim incrível, fica muito saboroso, muito saborosa. E a xanana, gente, ela tem atividade anti-inflamatória e é rica em zinco, tá? Essa plantinha ela é rica em zinco. Ela é maravilhosa. Nós podemos utilizar tanto as flores, que atraem muito abelha sem ferrão, como as folhas. Tem por tudo aqui em Macaé, tem por tudo aqui em Rio das Ostras, em qualquer jardim mal cuidado, né, entre aspas, tem essa plantinha, tá? E ela abre as flores por volta das 8h30, 9 horas da manhã e fecha por volta, então, lá das 2, 3 horas da tarde. E ela é muito medicinal, mas eu estou chamando a atenção aqui de vocês, porque ela é muito alimentícia. Vamos para uma outra planta? Agora eu vou reduzir meu tempo de fala de cada planta, porque eu só tenho 13 minutinhos. Maria Pretinha, olha ali, na minha mão, os frutinhos, são frutículos, né? Bem pequenininhos, e eles têm uma alta atividade antioxidante. A Maria Pretinha, então, é uma planta assim das antigas, as crianças brincavam muito. Quando é verde, é uma solanácea. Então, quando é verde, tem toxidez. Mas quando está assim, ó, nessa cor aí, que é um preto brilhante, e a gente dilui na água, faz uma calda, olha só aquele bolo ali. Olha que colorido mais lindo. Então fica eu não sei nem que cor, magenta, né? Uma cor assim muito, muito, muito bacana mesmo, tá? Uma planta que vale a pena investir, ela dá facilmente em todos os lugares e é uma planta que as pessoas assim de antigamente se recordam, né? Porque toda criança de antigamente provou a tal da Maria Pretinha. Vamos na outra planta? Uma das minhas preferidas, o oriri, é uma plantinha assim que tem a folha em forma de coração.
é uma das plantas mais pesquisadas como medicinal no Brasil. Tem várias teses de mestrado, de doutorado, essa planta, o oriri. Aqui o Sudeste não reconhece muito, a não ser quem é da Umbanda, Candomblé, porque é dedicado a um orixá, a Oxum. Mas essa plantinha, ela tem alta atividade antioxidante e tem alta atividade anti-inflamatória. Por isso que o pessoal da farmácia se interessa por ela. Nós aqui, como alimento, ela é muito rica em ferro e em magnésio, tá? Então, é uma planta riquíssima em ferro, biodisponível. Como eu disse, é uma planta bem estudada, porque as punks, e muito a gente tem que estudar ainda, né? A constituição alimentícia delas, tá? Mas o oriri, a gente sabe que tem bastante ferro biodisponível e bastante magnésio também. Ali, então, foi incrementada uma massa de panqueca, né? Com esse oriri. Mas, assim, saladas fica um charme, um charme. As pessoas gostam realmente dessa plantinha e a gente pode comer, inclusive, os frutinhos ali, né? E as florzinhas também, tá? A nossa próxima planta, picão preto, tá por tudo, é uma sujeira. O pessoal diz, meu Deus, que horror! Para o diabético é ótimo, como anti-inflamatório, pessoas que têm problema de steatose hepática, tá? Essa planta é maravilhosa, mas ali vocês estão vendo aqueles bolinhos, né? E outras ideias onde a gente pode colocar as folhas dessa planta, que é rica em magnésio. Então, de novo, olha só, todo mundo diz, onde é que tem magnésio? Onde é que tem magnésio? Eu decidi trazer plantas ricas em magnésio aqui para nós falarmos. Próxima planta. Uma planta linda, uma planta da América Central. Ela ocorre até aqui no Brasil. É um cactus, né? E assim, colocado no comércio. Essa é uma planta que está entrando no comércio. Mas eu, quando era criança, me criei assim, eu me criei num sítio, né? E nós tínhamos essa planta, nós fazíamos sobremesa com essa planta, e agora, trabalhando com as punks, eu vi que ela é muito medicinal, é coisa de índio também, tá? Ela é muito medicinal e a casca dela o pessoal coloca no lixo, por incrível que pareça. Só que aqui eu estou trazendo para vocês um molho, olha ali, ó, aquilo ali é um molho, né? Estou fazendo um molho à base da casca de pitaia, tá? Que é uma planta nossa, aqui da América, coisa dos maias, dos astecas e dos incas. Então, nossa pitaia é uma planta maravilhosa que a gente pode fazer doces e salgados. Atende para o próximo slide, por favor. Se utiliza a casca também. A casca e a parte de dentro do fruto, tá? Esses pontinhos pretinhos aí são as sementes. Olha o biscoito ali feito com pitaia, recheio de bolo, drinks, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Porque é uma punk assim muito versátil. Ela é bem verdade que ela não tem um sabor muito acentuado, né? Isso algumas pessoas me dizem, mas eu digo, bom, a pitaia, assim como outras tantas plantas, elas precisam dos temperos. E lembre que eu trouxe uns 3 ou 4 temperos aqui, né? Condimentos aqui para vocês. Então, vocês come um arroz sem alho, sem sal, o que vai acontecer? Come um feijão sem tempero nenhum. Então, quando eu faço pratos de punk, necessariamente nós temos que utilizar os temperos, né? Os condimentos. Nossa próxima planta é uma planta linda de jardim, não é nativa do Brasil, como as que eu estou trazendo aqui, mas é muito comum nas floriculturas, né, nos jardins, é a celósia. E eu trago essa planta porque ela é rica em iodo. Algumas pessoas dizem, eu estou deixando agora do sal refinado, mas o sal refinado tem iodo. Que planta tem iodo? Essa plantinha é riquíssima em iodo, tá? É uma planta nativa da Índia, que se adaptou muito bem ao Brasil. Nós podemos utilizar as folhas, principalmente, e os frutinhos, que são pequenininhos, né? São muito miudinhos, mas em grande quantidade. E as folhas e os frutos são ricos em
iodo. E o iodo tem muito a ver com a saúde da mulher, porque me parece assim, 45% do iodo está na nossa tireoide, mas 35% do iodo no corpo está na mama, nas mamas, né? E o iodo tem a ver com a saúde das mamas, do útero e do ovário, tá? Então, o iodo é um alimento, um mineral que tem muito a ver com a saúde feminina, com a saúde da mulher. E eu trago aqui o iodo para vocês. A nossa última planta, já vou passar a palavra para todo mundo, é a tansage. Tansage é um anti-inflamatório, está na farmacopeia brasileira, né? E nós podemos utilizar as folhas, não os frutos, mas as folhas, né? E deixa esse colorido verde bonito, né? Na nossa alimentação, com atividade anti-inflamatória. Bom, foi assim uma corrida, né? Um ampassando as plantinhas, mas eu espero que vocês tenham gostado do assunto e agora eu me coloco à disposição de vocês para questões diversas, tá? Que vocês queiram contribuir ou então queiram perguntar. Para terminar, eu trago a palavra de um botânico maravilhoso, Saint-Hilaire, que estudou muito a nossa vegetação, e depois vocês deem uma olhadinha aí. Ele diz o seguinte: olha, se o pessoal soubesse o valor das plantas que eles têm, eles teriam muito mais saúde, eles teriam muito mais sorriso no rosto. Né? E é com um sorriso no rosto que eu termino essa minha fala aqui, dando a palavra para vocês. Muito, muito obrigado. Acho que tem que abrir o microfone. Muito boa a palestra. Muita planta que eu também nem conhecia, que eu conheço no dia a dia, mas não sabia que era punk, né? Muito legal. Jéssica, vai abrir para pergunta agora? Sim, agora a gente vai abrir para as perguntas. Tem algumas perguntas no chat, e aí você pode fazer para o professor Gilberto. E aí tem algumas pessoas, Gilberto, perguntando se você vai pode disponibilizar o seu material. Mas eu já vou deixar avisado aqui que essa apresentação vai estar no nosso YouTube. Né? A gente vai colocar no YouTube a apresentação do professor Gilberto. E aí, quem quiser tirar dúvida lá, vai estar sempre disponível para pessoal, tá? Gilberto, fantástico. Tá eu e minha mãe aqui, a gente está maravilhada com a sua apresentação. Parabéns. Agradeço muito. Que bom. Um abraço para sua mãe. E fico muito agradecido de vocês me darem essa oportunidade. O material é um resumo assim, de algumas coisas que eu falo em sala de aula. Então, convido a todos e a todas, né, no semestre que vem eu vou ministrar a disciplina de punk, são 30 horas maravilhosas, que a gente fala de tudo um pouco. E o material fica à disposição também, né? Só coloca em PDF, por favor, e está à disposição do pessoal, tá? Então tá, gente, a gente vai colocar à disposição. Aí, quem quiser pegar esse material, a gente vai deixar no link do nosso perfil, lá no perfil do Instagram, vocês vão conseguir acessar, tá? Jussana, pode começar a fazer as perguntas para o professor Gilberto. Qualquer coisa, você me chama aqui. Tá bom. A primeira pergunta foi do William. Eu acredito que seja em relação ao genipapo, que no caso da coloração, está associado às antocianinas? Sim, me parece que é uma antocianina que tem. Não é antocianina, não. Tem esse pigmento, ele foi isolado e identificado em 1960. Abriu a década de 60 com o isolamento dessa substância, que eu não vou me lembrar agora qual é a classe química, mas não é antocianina, não. Até um aluno nosso agora está fazendo o TCC dele em cima desse pigmento. O William levantou a mão. Pode falar, William. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Primeiramente, agradecer pelo rico conhecimento que o senhor pôde nos passar.
Eu perguntei das antocianinas justamente por causa como eu vi a coloração roxa, né? Eu sou daqui do estado do Pará, sou estudante da Universidade Federal do Estado do Pará, do curso de Engenharia, e no nosso curso a gente tem desenvolvido muitos trabalhos com punks. E como o senhor falou, nós temos uma variedade e muitas desconhecidas. Então, atualmente, a gente tenta caracterizar elas por algumas análises instrumentais. Como muitas são desconhecidas, a gente usa o infravermelho, onde a gente consegue, por vibração, quantificar, né? E detectar quais componentes são. E a gente tem quantificado, a gente tem pesquisado um pouco sobre isso, e eu perguntei sobre as antocianinas porque a gente trabalha também com a coloração no espectro. Então, essa parte da Genipapo que o senhor falou, que tem a coloração azul, eu não conhecia. Então, por isso que eu fiz a pergunta. Ah, entendi. E, meu querido, eu vou ficar devendo, eu não sei mesmo assim, agora me foge da cabeça, qual é a classificação química, tá? Mas eu sei te dizer que foi identificado esse pigmento exatamente no ano de 1960. E ele dá essa coloração bem azulada, difícil de acontecer na natureza, e eu peço que depois você entre em contato comigo. Me passe material de vocês para eu conseguir colocar nas nossas referências bibliográficas da disciplina. O Pará é um estado magnífico, que me impressiona muito positivamente na alimentação, né? Então, o Pará tem, assim, uma elaboração muito bonita, muito saborosa e muito colorida na sua alimentação. E eu fico muito satisfeito que vocês aí, né, estão, William, trabalhando com a parte química, porque isso é um gargalo nas nossas punks. Muitas a gente sabe alguma atividade, mas não sabe se é rico em quê, né? Então, eu aqui garimpei algumas que fossem rico em ferro e magnésio e zinco, principalmente. Obrigado, tá, William? Abraço. Entre em contato comigo depois. Bom, a próxima pergunta, na verdade, são três bem parecidas. Tem algum critério para reconhecer uma punk? Algum critério estabelecido, algum aplicativo para poder identificar, tipo, essa planta aqui é punk ou não é? Aí tá um gargalo, tá? Aí tá um gargalo. Qual é a dificuldade que nós temos com as punks? A primeira dificuldade é, como a gente desconhece essa biodiversidade, e muitas vezes nós não conseguimos saber se aquela planta ali é punk ou não, é uma planta parecida com ela, né? Então, tem algumas plantinhas aqui que eu falo em sala de aula e faço a determinação botânica em sala de aula para não acontecer acidentes, né? Para não acontecer acidentes, porque às vezes você está com uma planta que é venenosa, né? Que tem toxidez, ao invés de ser alimentícia. Então, esse é o gargalo da identificação. Mas nós temos livros, né? Tem um livro aqui do Brasil, que está em PDF também já, do Vanoli, que é quem fez esse acrônimo, que foi o meu colega lá da Botânica, que ele traz ali umas 700 punks, sabe? Então, a cada folha, né, 2 páginas, ele faz a foto da planta e também sugere alguns pratos com essa planta. Esse tocante da identificação vem para a nossa disciplina. E daí a gente vai, lá eu abordo 15, 20 punks a cada semana, né? Então, assim, de 15 punks, vocês reconhecer 2, 3, no final são 15 semanas, né? 15 vezes 3 é o que você já vai conseguir saber de plantas a mais aí no seu dia a dia. Mas a dica é a seguinte, falar com as pessoas, o diálogo com as pessoas de cabelo branco, né, que já viveram e que sabem reconhecer as plantinhas. Sempre ali no bairro tem uma outra pessoa que se dedica, né, que tem o dedo verde. Então, é ir à luta, é ir aí para o nosso dia a dia. Muito bom. Eu vou aqui para a última pergunta, que foi do Ravi.
Professor, sabendo que a dieta de pessoas que vivem com câncer é mais restritiva quanto a alguns elementos, como implementar as PANCs e há algum registro de melhora na qualidade de vida dessas pessoas ou um processo de regressão tumoral? Entendo. Bom, essa pergunta daria uma palestra, né? Porque assim, ó, é difícil, né? Mas é um capítulo bem interessante. Quais as plantas que nós poderíamos trazer para essas pessoas, né, que estão fazendo quimioterapia, por exemplo, que sofrem com a radioterapia, quimioterapia. Então, nós temos um rol de plantas como manjericão, né? Manjericão é uma planta que alivia muitos sintomas da quimioterapia, que causa vômito, mal-estar na pessoa. Então, a gente sempre recomenda o manjericão, ótimo, gratíssimo, né? E o americano também, tá? Alguns temperos punk são interessantes nesse tocante. Eu vou dar uma palestra no curso de nutrição agora em outubro, que é justamente, já fica o convite aí, né? Plantas com essa atividade, que pode ser utilizada na alimentação ou então que pode ser utilizadas num contexto paliativo, né? Do quadro de câncer, tá? Mas uma planta que eu destaquei aqui são as plantas ricas em iodo. Planta rica em iodo, eu falei que tem a ver com a saúde da mulher, né? Então, assim, ó, tem câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, né? Plantas ricas em iodo, elas evitam, a gente tem essa ideia, que evitariam, né, essa evolução do nódulo para o câncer. E também plantas ricas em terpeno. Mas o terpeno aqui, ele tem que passar pelo fogão. A gente tem que cozinhar. A questão do tomate, né? Que não adianta comer tomate, tem que fazer o tomate virar molho, tá? Então, plantas ricas em terpeno ajudam sobremaneira na questão de câncer também. Mas isso aqui a gente vai falar mais numa outra palestra agora, mês que vem. Eu não sei se eu respondi razoavelmente a pergunta, mas é como eu falei, que é muito demorado para responder, tá? A Gabriela levantou a mão. Pode falar, Gabriela. Olá, Gilberto, boa noite, tudo bem? Tudo bom, minha querida? Sim, obrigada. Uma coisa que eu tenho dificuldade, muita curiosidade em saber, é porque essas plantas elas trazem essa quantidade de magnésio, zinco, só que a forma que a gente consome, que iria consumir, tem uma quantidade significativa para ter esse efeito dentro do nosso corpo, ter essa. é, absorver a quantidade certa, tipo, ter o consumo nela no almoço, no café da manhã, através de suco, como que deveria ser isso? Perfeito. Então, eu vejo que muito a literatura. Bom, vou começar assim, Gabriela, né? Eu vou começar respondendo o seguinte: que a literatura botânica ela é muito poluída, muito poluída. E de plantas alimentícias não é diferente. Então a pessoa diz, é rica em magnésio, é rica em ferro, é rica... Olha, ferro tem 0,0000 alguma coisa de ferro, e a pessoa já diz que é rica em ferro. Né? Então não adianta, assim, claro que numa palestra assim como essa que eu fiz aqui para vocês, eu não tem como estar ficando quantificando ali, mas na disciplina eu quantifico, tá? E esse ferro tem que ser biodisponível, o magnésio tem que ser biodisponível. Então, magnésio, 0,33% de magnésio é muita coisa em relação ao magnésio biodisponível que nós temos, porque normalmente é 0,003%. Né? Eu estou trazendo plantas aqui que tem 0,3% de magnésio, sabe? É bastante. Então, assim, ó, é bastante. Olha, para quem come linguiça e batatinha frita, é muita coisa na veia, é magnésio na veia, porque a gente não come alimento. A gente, em geral, nós achamos que estamos nos alimentando
e nós estamos, na realidade, com um monte de produto alimentar. A gente vê na mesa, assim, às vezes a gente vai nesses aniversários, nessas coisas, eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou comer aqui? Não tem alimento, só tem produto alimentar. Então, assim, ó, um pouco de magnésio aqui, um pouco de magnésio ali, um pouco acolá, a gente pode fazer a festa, tá? Porque esses minerais, eles são traços no nosso corpo, né? O boro, por exemplo, que eu nem falei do boro, mas eu tenho uma aula específica para o boro, que adoro boro, né? Falar de boro. E o boro, nós precisamos de 3 miligramas de boro, sabe? É pouca coisa que nós precisamos no nosso dia a dia. Agora, passou no fogão, muita coisa se perde. Passou pelo calor, vitamina B se vai. Vitamina B1, B2, B3 se vai. Por isso que é importante também o preparo da alimentação. Então, usou fogo alto. 50% a 60% da parte alimentícia do vegetal perde. As pessoas também, Gabriela, começam a fazer um demolho de 12 horas, 24 horas, não sei quantas horas. Na final das contas, o que a pessoa vai comer ali depois de um demolho de 24 horas? Vai comer o bagaço da planta, né? O feijão tem ferro, mas deixa 24 horas na água, então tu vai comer o bagaço, tirou tudo do feijão, sabe? Qualquer pessoa que faça aquelas disciplinas ali, eu não sei qual é o curso, é farmácia, esse curso aqui é farmácia, nutrição, de tudo um pouco? Farmácia, professor. Tá. Obrigado. Então, assim, ó, as pessoas estão fazendo demolho, meu Deus do céu, 24 horas. Eu digo, mas, gente, depois de 24 horas, o que vocês vão ter além do bagaço, além de celulose? Para mim, isso é novo. Isso para mim é uma novidade. Então, aqui a gente está descobrindo algumas coisas que não pode. Daí eu digo assim, ó, qualquer pessoa que passa por farmacognosia sabe que deixar na água é o quê? É fazer uma extração aquosa. Então, nós precisamos deixar um tanto, né, em alguns alimentos, mas é muito impressionante. Essa disciplina ela é aberta para todos os cursos da UFRJ. E as pessoas vêm com umas histórias assim que eu digo, para que tudo isso? Pelo amor de Deus, o que tu está comendo? Então, assim, ó, as plantas que eu trago aqui, elas não é a mesma coisa que você usar uma cápsula de 500 miligramas de magnésio. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa de que você usar 150 miligramas de ferro. Mas daí você está fazendo suplementação alimentar, que algumas vezes nós precisamos. Por que nós precisamos? Porque a gente está comendo muito mal. Agora, se nós começarmos a adquirirmos esses hábitos da nossa alimentação, eu acredito e eu luto para isso, para que a gente consiga, né, ter uma vida mais saudável. Tá, Gabriela? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Vamos lá, tem alguém de mão levantada. Mas deixa eu fazer as últimas perguntas para a gente correr um pouquinho por causa do tempo. Vou fazer as 3 de uma única vez. Tá bom. A primeira. Peraí, deixa eu sumir. O professor ministra alguma matéria online? Sou de Pernambuco, né? Acho que é isso. Tem algum programa de mestrado? Vai ser transmitida palestra online de nutrição oncológica? Tá bom. Então, vamos lá. Pessoas queridas, eu sou youtuber. Eu tenho um canal no YouTube de 2 anos. E eu estou chegando em 12 mil inscritos no meu canal. Plantas e Saúde com o professor Gilberto. Se vocês gostaram, vão lá que vocês vão conhecer muitas plantinhas. Toda semana sai uma plantinha nova, tá? Ali tem plantas alimentícias não convencionais e também plantas medicinais. Na realidade, é uma pergunta que vem de Pernambuco, né? Na realidade, eu não gosto muito assim de fazer o que eu estou fazendo hoje. Não é assim. Acho que uma palestra online, um curso online se perde muito. Então, me chamem. Eu adoro o Nordeste, adoro Pernambuco. Irei com muito prazer
né, passar uns dias aí com vocês, fazer pratos maravilhosos, fazer palestra, aprender com vocês, vai ser muito bacana, tá? Tem esse meu canal, eu tenho também alguns livros, e eu, ultimamente, eu brinco que eu sou um professor de PICs e PUNCs. PICs, que são as práticas integrativas não convencionais, eu gosto muito de auriculoterapia, de homeopatia, de tudo isso que vocês podem imaginar, natureba, né? E as PUNCs, tá? E dentro de tudo isso, ainda eu dou curso, estou dando curso de 40 horas, aqui pela UFRJ, pela Prefeitura de Macaé, em Búzios, já dei curso também, de cannabis medicinal, que é uma PUNC, né? Então, o meu curso eu estou já dando a segunda, terceira vez que eu dou curso sobre cannabis, 40 horas, falando só de uma plantinha, que tem muito a ver com esses quadros de saúde, né? De câncer, Alzheimer, Parkinson, glaucoma, Crohn, tanta coisa. E nós podemos utilizar as folhas que não têm os canabinoides, como punk também. E que, para vocês terem uma ideia, é uma planta criminalizada, mas é uma planta que tem o grão, a semente mais alimentícia do planeta Terra, cannabis sativa. A segunda sementinha mais alimentícia do planeta Terra é a chia, que é maravilhosa também, e que também tinha sido criminalizada pelos espanhóis. Aqui, coisa dos nossos índios. Acho que eu respondi, né, essa pergunta. Essas três. O microfone está fechado, querido. Desculpa. Obrigada, professor. A Mônica levantou a mão. Pode falar, Mônica. Acho que tem que abrir o microfone. Mônica. Mônica? Gente, o meu é no YouTube, tá? O meu canal é no YouTube. Plantas e Saúde. Sim. É do a gente YouTube. mandou aqui o link do YouTube e do seu Instagram tá também. Bom. Tá bom. Eu acho que a Mônica não está aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, a palestra maravilhosa, professor Gilberto, já tive aula com o senhor, então já conheço um pouquinho. Fiquei muito feliz pela presença de todos, por quantidade de perguntas também. E foi um prazer estar aqui com vocês. E espero que a gente possa ter essa experiência novamente. Obrigado, então, gente. Agradeço muito, espero que tenha sido proveitosa essa palestra, uma mini palestra, uma mini conversa, né? Nem é palestra, uma conversinha que nós tivemos. Espero que vocês tenham se apercebido desse universo lindo, maravilhoso, que é o universo da nossa alimentação, que nos empodera, que nos dá autonomia, soberania e que faz a gente conhecer mais um pouco da nossa biodiversidade. Gente, são plantas negligenciadas, né, que a nossa geração, a geração de vocês, pode fazer com que essas plantas venham ser alimento, né? Que façam lá como o pessoal do Pará que estão estudando o que essas plantinhas têm de alimento, quanto de ferro biodisponível. Isso é a geração de vocês que vai deixar um legado bonito e muito satisfatório para as outras gerações. Gente, muito obrigado. Até mais. Muito obrigada, gente. Boa noite e até breve. O certificado será entregue por e-mail. Isso. Desculpa, Jéssica. Queria agradecer Gilberto, nossa extensionista Jossana aqui. Foi muito bom ter vocês essa noite com a gente e a gente conta com a participação de vocês nos nossos próximos eventos. Tá bom, galera? Um beijão, boa noite a todos. Boa noite, tchau, gente. Boa noite, Jéssica. Tchau, tchau.